Como exemplo, vou considerar então a função f de xy igual a x² mais y² e eu quero calcular então, encontrar o plano tangente e a reta normal ao gráfico dessa função no ponto 0, 0. Tá? Então para isso, como que eu faço? Eu observo a função f como se fosse uma... como se fosse uma superfície de nível, né, de uma função g. Quem que vai ser a nossa função g aqui, né? Então g de xyz, ela é quem? É f de xy menos z, não é? Mas quem é f de xy? É x² mais y² menos z. Então quem é a gradiente, né? Então aqui o g igual a 0 é o gráfico de f, né? Como a gente já tinha dito, né? Vale de modo geral. Quem é o gradiente aqui? Então, o gradiente da g no ponto 0, 0. Quem é f de 0, 0? 0. É quem? Então, derivada da g com relação a x, 2x. Avalia no 0, 0. Derivada da g com relação a y, 2y. Avalia no 0, 0. Derivada da g com relação a z, menos 1. Tá, então esse é o vetor gradiente, né, que é o vetor normal ao gráfico. Tá? Então quem é a reta normal? A reta normal... Qual é a equação? A reta normal vai ser o conjunto dos pontos x, y e z que forem iguais a 0, 0, 0, que é o ponto, né? O ponto é 0, 0. Quem é f de 0, 0? 0. Tá? Mais um múltiplo do gradiente, que é 0, 0, menos 1. Então isso aqui vai dar exatamente o 0, 0, menos lambda. Então quem é essa função, pessoal, para fazer... Quem é esse conjunto aqui? O conjunto dos pontos x, y, z igual a 0, 0 menos lambda com lambda real, fazendo lambda variar em r. Dá exatamente, olha, o x é 0, o y é 0 e o z é menos lambda. E eu vou fazer o lambda variar. Então dá exatamente o eixo z. Tá? Então o eixo z é a reta normal ao gráfico dessa função. Tá? Então isso aqui é exatamente o eixo z. Muito bem, e o plano tangente? O plano tangente é dado pela equação, né, como a gente viu, z igual a P1 de xy. Né? Vocês podem calcular aí o P1 de xy para esse caso, fica de exercício para vocês, mas olha aqui. Ele é uma função de grau 2. E como eu estou querendo o polinômio de Taylor de grau 1, né, de ordem 1, em 0, 0, o que significa isso? Significa que eu vou pegar a parte que tem grau 1 na função, mas não tem parte que tem grau 1 aqui. Então o P1 é 0. Então o plano tangente é z igual a 0. Tá? Então vocês podem mostrar aí, podem calcular usando a fórmula do P1. Mostrem aí que P1 é 0. Então, aí, o plano tangente nada mais é do que o plano z igual a 0, que é, ou seja, o plano xy. Né? O z é 0, então o x e o y são quaisquer, então é o plano xy. Tá? Então, se a gente desenhar o gráfico, né? O gráfico dessa função a gente já viu lá em curva de nível, né? Quando a gente estudou curva de nível, ele é o paraboloide hiperbólico. Então ele vai ser uma coisa dessa forma. Né? Então aqui é a origem, né? Eu tenho aqui o eixo y, aqui o eixo x, e aqui o eixo z, tá? Então o plano tangente, a gente pode observar aqui que o plano tangente é exatamente o plano xy. Tá? O plano XY é exatamente o plano tangente
E o eixo, né, na origem, né, isso no ponto 0, 0 aqui, ó. E a reta normal é exatamente o eixo Z, como a gente queria, tá? Então fica aí de exercício fazerem outros exemplos, né, mas a ideia é sempre essa, tá? A reta normal então vai ser sempre o ponto que eu estou considerando, mais o múltiplo do vetor gradiente da G. Tá? E aqui o plano tangente vai ser sempre a equação Z igual ao polinômio de Taylor de ordem 1 em torno do ponto que eu estou interessado aqui.